Esta é fita número 5. Eu quero relatar algumas experiências minhas durante os meus anos lá. Eu creio que não incluí naquelas outras fitas. Eu creio no poder da oração de fé. Eu creio num Deus que ouve as nossas orações. E eu creio num Deus que até nos dias de hoje pode fazer milagres para atender os nossos clamores. Houve muitos na minha vida, mas vou relatar aqui apenas 3. O primeiro aconteceu em 1965, quando a Convenção Batista do Brasil promoveu uma campanha de evangelização nacional. Grandes preparos foram feitos. Era o plano de fazer cultos evangelísticos nas igrejas, nas praças, e um dia fazer uma marcha para Jesus. O povo todas em filas, com bandeiras e placas e cantando os hinos, indo pelas ruas das várias cidades. Eu, naturalmente, tive uma parte muito grande naquela campanha em Mato Grosso, Norte e Sul. E nesta oportunidade estava na igreja de Rondonópolis. Fizemos cultos, houve muito fruto naqueles dias. E então, no dia marcado, estávamos todos presentes na igreja para formar a nossa marcha. E enquanto estávamos fazendo algumas orações, ouvimos trovão e o céu escureceu. Parecia que uma forte chuva estava sobre nós. Era realmente a época das chuvas e era geralmente normal para chuvas, mas naquela hora não. Mas parecia que nós não íamos poder fazer a nossa marcha. Mas em vez de desistir, nós todos caímos de joelhos lá naquela igreja. E começamos a orar e clamar e pedir que Deus segurasse aquela chuva até que nós pudéssemos fazer a nossa marcha. Tivemos licença da prefeitura para usar o palco na praça principal e o aparelho de som já estava lá. E nós íamos fazer a pregação ao ar livre para a cidade toda. Então, depois de orarmos com muita intensidade e muita fé, nós levantamos para formar a fila. E uma menininha viu o pastor Tércio saindo com seu guarda-chuva no seu braço. E aquela menina olhou para ele e disse: pastor, por que o senhor está levando o guarda-chuva? Nós não pedimos a Deus que ele não deixasse a chuva chegar. Da boca das crianças, muitas vezes, vêm palavras. E de fato, aquela chuva não veio. Fizemos a marcha, o trabalho, e eu creio que nenhum de nós esqueceu do milagre que Deus fez aquele dia em Rondonópolis. A outra experiência que quero relatar
aconteceu em Jaciara. Eu já falei na fita sobre a casinha que eu tinha lá e o poço, que cada ano, na época da seca, aquele poço também secou e tinha que ir ao rio buscar toda a água. Bem, chegou um dia na minha casa um senhor recém-chegado em Jaciara. Ele disse que ouviu falar do meu poço, que ele era poceiro e que ele poderia descer e pôr alguns pedacinhos de dinamite para quebrar aquela pedra que estava no baixo do meu poço. Eu levei um susto porque parecia perigoso ter uma explosão de dinamite lá embaixo, mas ele me assegurou que ele sabia. Então, tratei, e ele veio, de fato, fez, e aquela pedra grande foi quebrado em pedaços menores. Então ele estava sempre descendo com um balde, enchendo aquele balde de pedra pesada, e ele teve um ajudante, um moço em cima, que trazia para cima os baldes. Um dia ouvi um grito e fui correndo, porque aquele moço tinha descuidado de alguma maneira e o balde cheio de pedra pesada foi caindo sobre aquele homem no fundo do meu poço. Eu comecei a clamar a Deus em voz alta, pedindo misericórdia para aquele homem lá embaixo, aquele moço que era culpado, e que ele tivesse misericórdia de mim. Assim, socorro veio e eles conseguiram tirar o poceiro lá de baixo. Ele não estava morto. Ele teve ferimentos, naturalmente. Não houve médico em Jaciara naquela época, somente uma farmácia. Mas o dono da farmácia, que sempre atendia às nossas necessidades, estava viajando. Mas a esposa dele criou grande coragem e ela pôde tratar dos ferimentos daquele homem. Assim nós oramos dia após dia que ele sarasse. E Deus ouviu as nossas orações, porque aquele homem tão ferido logo estava andando nas ruas de novo. Foi à igreja, aceitou a Jesus, não sofreu nenhum mal daquela experiência e Deus teve misericórdia de mim. A terceira experiência que eu quero relatar aconteceu quando estava morando nos primeiros anos lá em Dourados. Estava viajando com o pastor Washington e a dona Esther e mais um irmão, não me lembro quem era ele. Nós fizemos uma viagem pelo sul do estado de Mato Grosso e um dia, quando comecei o carro, a bateria estava morto, bem morto. E assim por vários dias foi necessário empurrar o carro e eu jogava, não sei como se chama aquele negócio, mas para o carro pegar.
E assim fizemos por muitos dias. Eu sempre tive cuidado de parar num lugar onde seria fácil para os irmãos empurrar o carro. Bem, fomos em Iguatemi e lá ouvimos falar do irmão Parajala Jordão, que era o obreiro lá naquela época. Ele era também motorista, mas tinha deixado aquele trabalho para atender esta missão lá em Iguatemi. Mas ele estava precisando de dinheiro para cuidar da família. E então ele estava trabalhando um pouco como motorista. E assim chegou a notícia que ele foi assaltado numa viagem na estrada, roubada. E ele também tinha o seu braço quebrado. E que ele estava agora na casa de um irmão, num sítio fora da rua ou da estrada principal. Ficamos tão tristes. Eu sabia que precisava ir lá ver o jovem pastor Parajala. E mesmo com o carro com este defeito, eu pensei que nós poderíamos fazer. E assim fomos. A estradazinha até lá, teve muitos lugares onde eu tinha que pôr o meu pé no freio e ao mesmo tempo o outro pé no acelerador para o motor não parar. E chegamos a um lugar, uma pontezinho, e não sei como, mas em cima daquela ponte o motor parou. Bem, os dois homens e a dona Esther tentaram empurrar o carro, mas não era possível, porque bem em frente era um lugar de areia. E depois daquele trecho, uma subida. E tentamos de toda maneira de pegar o motor do carro. E finalmente o irmão que estava conosco disse que ele ia andar no redor, ver se ele podia achar algum socorro. Quando ele saiu, a irmã Dona Esther olhou para mim e disse: Dona Ana, vamos orar. Eu caí em mim e vi que eu, como missionária, não tinha orado no primeiro momento da nossa dificuldade. E assim nós oramos. E quando era a minha vez de orar, eu me lembrei da passagem na Bíblia, quando Jesus, falando sobre fé, ele disse que se dissesse para uma montanha, que aquela montanha seria retirada, se tivesse fé. Eu orei, eu vi aquela montanha, eu orei com tanto fervor e senti imediatamente que eu devia pôr a chave e que o carro ia pegar. Eu coloquei a chave e, de fato, aquele motor começou. Aí estávamos louvando a Deus e agradecendo a Deus, quando o irmão chegou com a ajuda humana. Era um índio, e este índio tinha uma perna de pau. Atrás dele,
a esposa dele, com o neném no braço e várias crianças ao redor. Aquelas eram o nosso auxílio humano, tão pouco. Mas graças a Deus, nós não precisávamos daquele socorro fraco. Deus tinha ouvido as nossas orações e feito mais um milagre. Também tive algumas experiências que pareciam que eram derrotas, mas no fim se tornaram em bênçãos por causa da maneira que reagimos. E assim podíamos dar um testemunho de Jesus, dos cuidados do nosso Deus e da vida cristã para o povo. Era nos primeiros tempos lá em Lamambai, antes de eu ter uma caminhonete, que estávamos observando o dia de missões estaduais. E nós queríamos ir a uma reserva de índios, não tão longe da vila de Amambai. Assim eu fui para um comerciante, o dono de um caminhão, para ver se ele podia nos alugar e nos levar. Ele falou com o motorista, mas o motorista disse: não, é domingo e eu tenho outro compromisso, não posso ir. Mas o comerciante, que muito apreciava a igreja, a não ser que ele não era membro, e a escola, ele disse: então eu vou dirigir, eu levo vocês. Não me lembro quantos, mas um grande número de nós subimos naquele caminhão, ficamos em pé, fomos à aldeia, fizemos um culto e cantamos. E foi uma tarde maravilhosa. Na volta, não sei o que aconteceu, mas ele perdeu o controle daquele caminhão. O caminhão virou de um lado e depois todos nós em pé fomos assim um peso daquele lado e jogou do outro lado e todos nós estávamos despejados no chão. Eu fui levemente machucada, mas levantei para ver e para tomar conta da situação. Nós conseguimos mandar pedir outro caminhão da cidade para vir nos levar. Algumas pessoas tiveram pequenas coisas machucadas, mas as duas que eram mais feridos eram justamente as duas moças, as professoras da minha escola. Eram moças de Campo Grande e os pais de cada uma então disseram a mim: Dona Ana, nós não deixaríamos as nossas filhas sair assim, mas confiamos na senhora e sei que a senhora vai tomar conta e cuidar bem delas. Era Maria Mardini e uma linda moça, Marúcia Ujacol. E estas duas pessoas foram as que foram mais feridos. Maria Mardini quebrou a perna num lugar difícil. A Marúcia, que era muito bonita, quebrou o nariz
e teve outros experimentos. Consegui lotar um veículo para levar os machucados para Ponta Porã, para tratamento. Mas antes, quando chegou aquele caminhão para nos levar à cidade de Amambai, eu coloquei Maria no caminhão com cuidado. E nós todos entrando na cidade, começamos a cantar. Maria Mardini, com aquela perna quebrada, foi quem iniciou. E nós cantávamos alto, Minha Pátria para Cristo. Naturalmente, a notícia correu e o povo de Amambai estava todos na rua, esperando o caminhão de nós, todos feridos. Mas lá estávamos em pé, cantando. Assim fez uma grande impressão no povo, até no dono do caminhão. E muitas pessoas foram salvas, porque com aquele desastre nós poderíamos dar glória a Deus. Ninguém morreu, todos nós saramos. E a glória é de Deus. Uma outra experiência que parecia ser derrota do povo de Deus foi em Ubiratã, perto de Ibinhama. Aquela área era conhecida como um bom lugar próprio para a plantação de café. E muitos irmãos tiveram cafezais lindos, produzindo, e assim estavam prosperando. Quando um dia, numa sexta-feira, que foi lembrado como Sexta-feira Negra, caiu uma geada e aqueles cafezais foram quase totalmente acabados. Eu ia lá para fazer o culto no domingo. Pensei comigo, o que eu vou falar com os irmãos que agora perderam tudo? Aí me lembrei da palavra de Deus. Busquei na minha Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Assim li para os irmãos estas palavras. Fiz uma pequena palestra e nós começamos a louvar a Deus, agradecer a Deus e confiar nele, que esta derrota aos olhos humanos poderia se tornar numa bênção na salvação de muitos outros moradores que não tiveram a mesma confiança em Deus. E assim foi um dia de tristeza por um lado e de vitória por outro lado, porque os irmãos todos saíram comportados. É maravilhoso ver como Deus abençoa as nossas pequenas ações quando fazemos em seu nome. E esta experiência marcou a minha vida também. Ele fez o que promete em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Quando morava lá em Dourados, sempre vi um homem vendendo mandioca na rua. Todo mundo conhecia este homem como crente,
porque ele sempre falava de Jesus para todo mundo. E a salvação por meio dele, Jesus. Alguns riam dele, mas também muitos outros aceitaram e creram e se tornaram crentes através do testemunho deste humilde vendedor de mandioca. Um dia fiquei sabendo a sua história. Ele diz que há uns anos atrás, o pai da sua esposa recebeu uma Bíblia e eles começaram a ler, porque moravam longe da cidade de Amambai, onde o pai da sua esposa morava. E quanto mais eles liam, quanto mais os seus corações se abriram e eles se tornaram desejosos da salvação e de seguir a Jesus. Então Deus mandou um dia um crente da Igreja Assembleia de Deus que passou pela casa deles e lá o velho pai, o genro e a sua esposa fizeram a sua profissão de fé e se tornaram crentes. Continuavam a ler a Bíblia, não havia lá uma igreja, e não sei como o genro finalmente chegou em Dourados para morar. E esta Bíblia que Deus usou para que eles conhecessem a verdade, de onde veio? Eu vou explicar, porque agora é a minha história. Há uns 19 anos antes, quando eu tinha aquela escolinha em Amambai, um filho e uma filha de um comerciante rico, respeitado da cidade, vieram estudar comigo. Um dia, o filho não veio para a aula e a irmã dele me contou que ele estava doente. Eu tinha um amor muito especial por estes dois jovinhos que eles eram, porque a mãe deles se enforcou no poço. Eram órfãos de mãe. E assim senti desejo de mandar algum presente para o menino doente. Mandei um livrinho para colorir e alguns lápis de cor. E senti desejo de também mandar uma Bíblia para ele. Ele e a menina começaram a ler e entender, mas quando o pai soube, ele proibiu que lessem o livro e ia queimá-lo. Quando chegou o avô das crianças na casa do comerciante, e o menino e a menina deram a Bíblia para o velho. E este homem vendedor de mandioca era aquele genro. Louvado seja Deus. O nome da menina era Elsie Machado. Dona Esther sabe muito bem a vida desta moça, que ficou firme, uma crente real. Uma outra coisa que aprendi era que um pequeno sacrifício que fazemos se torna numa grande bênção.
Já falei em fitas como eu não tinha dinheiro quando fui para a universidade começar o meu preparo para seguir o plano de Deus para a minha vida. Como trabalhei no escritório da universidade todos os dias. Estava